nós estamos denominando como pacote de maldades. Pacote, né? de maldades. Pacote de maldades. 38 medidas, então, que um prefeito traz logo quando assume o poder da cidade e que não estavam colocadas no seu projeto de governo. Ah, nem era Não, assim, ele foi eleito democraticamente pela cidade. E daí, nesse momento, então, como respeitamos a democracia, não importa mais se pelo meu voto ou voto Marcão não... Ele foi eleito, ele é o prefeito atual, nós respeitamos a democracia, ele é o prefeito, né? Vai fazer a gestão da cidade, se não for impedido, vai fazer a gestão da cidade por 4 anos. E ele traz, então, logo no começo, esse pacote de medidas, que é um pacote que trata desde, né, conhecido, já está bem conhecido pela cidade, que trata de situações como o desmonte da carreira dos servidores, ele trata de reforma administrativa, da procissão do Senhor dos Passos, regulamentação do Uber, então assim, de temas mais diversos e que a gente sabe que não tem uma urgência de ser então convocada extraordinariamente a Câmara, não seguir o rito da Câmara, então ele fere o regimento da Câmara de Vereadores. E uma quantidade dessas é para atropelar mesmo. Uma quantidade dessas, assim, ó. Então é isso, dia 11 é apresentado, dia 24 ontem e 25 hoje é votado. Nossa. Ontem, vereadores falaram claramente nas suas justificativas de voto que alguns expressaram que não conheciam na totalidade os projetos ali votados. Que estavam votando. Estavam votando no escuro os vereadores. Sim, então. Enquanto controle social, a gente também não teve nem tempo de poder se apropriar de fato. Então, assim, o Sindicato Sintrazem fez que representa os municipários de Florianópolis, fez uma grande intensivo para poder discutir e apresentar para a sua categoria os prós e contras do projeto, né? Tem organizado, então, os servidores em luta, porque justamente ao analisar esses projetos a gente vê que ele fere muito a carreira dos trabalhadores, né? Tirando cerca de 40%, porque ao eliminar as gratificações ele tira boa parte do rendimento, apesar do prefeito falar, né, Marcão, que sim, ele dá entrevista falando que os servidores não vão perder salários, mas quando você lê os projetos de lei, fala que as gratificações estão extintas. Então, logo, quem tem gratificação, está extinta a gratificação. Mas ele diz que é direito adquirido, mas isso não está muito certo no projeto. Além de tudo isso do pacote, o que aconteceu? Por conta o Conselho Municipal de Saúde, ele tem por praxe não fazer plenária em janeiro, porque as pessoas estão de férias, mudança de ano. Mas por conta disso tudo, nós nos reunimos e, né, precisamos então fazer uma plenária. E daí o Marcão pode trazer com mais detalhes isso que vem acontecendo. E dali, então, ao tentar a comunicação com o secretário, a gente percebe essa dificuldade do diálogo. Não estão querendo dialogar. Estão querendo atropelar mesmo. Sim. E vocês comentavam que fizeram uma reunião do Conselho Municipal de Saúde sem a presença do próprio secretário? Isso. A gente começou a fazer uma conversa, Silvio, na terça-feira, acho que dia 9, dia 10, nós nos reunimos. Em seguida a gente chama de bancada popular do Conselho, que são os usuários e os profissionais de saúde. Nós fizemos uma reunião já preocupados com a mudança que teria na saúde, antes do anunciar do pacote de maldades. Então nós estávamos reunidos e descobrimos naquele dia que seria lançado à noite o pacote e nós como conselheiros municipais não fomos convidados. Fomos até a reunião para assistir, né, a apresentação do prefeito, o que nos preocupou, porque o prefeito ele está fazendo uma discussão com a sociedade de uma maneira totalmente ao contrário do que nós esperamos, né? Como se fosse uma luta, né? Uma luta, aprovar um pacote. Ele colocou de uma maneira muito desagradável o servidor como inimigo da sociedade. Ele vem apresentando isso, que o problema das finanças do município é a folha de pagamentos. Nós já tivemos algumas conversas, né, Silvio, falando da UFECO referente a esses conselhos de desenvolvimento que estão começando a surgir aqui do norte da ilha, do sul da ilha. Então, essa base empresarial da CIF, da CDL, virou base do prefeito, né? E ele acha que essa base é toda a sociedade. E, na verdade, a gente está sabendo que o prefeito, nos primeiros dias do ano, o prefeito já está fazendo uma campanha higienista na cidade. Higienista? Junto que nem está fazendo o Dória em São Paulo? Isso, exatamente. Ele começou Pintou de cinza todos os murais? Ele foi pior, ele pegou as pessoas, né? Estava tendo um grupo de ambulantes trabalhando, imigrantes trabalhando. Aqui em Florianópolis? Em Florianópolis, ele limpou tudo, né? Limpou com a guarda municipal de uma maneira violenta, houve confusões, houve briga, foi feito isso. Ameaçou, né? Ver da onde é a origem do morador de rua, como se ele não fosse
né, brasileiro, que se nós somos um nosso país, até todas as pessoas, até estrangeiras, têm direito a vir ao nosso país. E o prefeito queria saber de onde era a origem para devolver, né, o morador de rua para sua origem. Né? Então a gente percebeu esse começo de discussão do Jean que ele está excluindo um grupo de pessoas da discussão. As áreas de vulnerabilidade social, ele está discutindo as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que vieram, os imigrantes hoje, e nós já com essa preocupação fomos assistir esse pacote demonstrou que não havia nenhum diálogo com uma boa parte da sociedade, sim com a sociedade que estava afim de dialogar esse pacote, né? Provocamos uma reunião com o secretário de saúde, como a Fernanda colocou, na quinta-feira, chegamos lá, ele não é secretário de saúde, ele não podia convocar a reunião, fizemos legalmente, né? Legalmente, né? Tentamos do Conselho Municipal de Saúde. Isso. Ele não poderia convocar. Porque hoje o secretário de saúde tá é o Felipe Melo. O Felipe Melo agora... Não. Felipe Melo ele é o secretário da Casa Civil e está assumindo todas as cadeiras que tá vaga, ele assina. Isso até o Paraná for nomeado. Assim que nomeado, se espera que ele assuma a Secretaria de Saúde. Aí ele alegou que não poderia chamar a reunião, aí nós tivemos mais uma reunião dessa bancada que a gente disse, com 2/3 da bancada, nós chamamos a reunião do Conselho, que é legal. Nós tínhamos 2/3 dela, e aí, pela primeira vez em Florianópolis, um usuário presidiu a reunião, porque sempre foi o secretário, que foi, no caso fui eu, que era vice-presidente, e de lá nós tiramos um manifesto. Qual foi o diálogo que nós tivemos do Conselho? Nós não podemos dizer do pacote, apesar de saber como afeta o servidor, se ele não discute com a sociedade nem com o Conselho. Se o Conselho é deliberativo, como um pacote que vai afetar o sistema de saúde não é discutido com o Conselho, não é chamado para debater e deliberar. Isso que você falou é importante, Marcos. O Conselho Municipal de Saúde é deliberativo. Sim. Ele existe por força de lei, é legalmente constituído e é ele que diz como é que vai ser a política de saúde. Sim. E não está sendo acatado, está sendo feito pacotes, maldades, a revelia do Conselho, Exatamente. É isso? Nós fizemos o quê? Nós criamos um documento, chama Manifesto, que saiu da nossa reunião, pedindo o quê? A retirada dos projetos para que eles tivessem o trâmite normal. Estudados com tempo, para se discutir com a sociedade. Entendeu? Para se discutir com o sindicato, para se discutir com os conselhos, para se discutir com todo em geral, e não só discutir com um grupo de pessoas, se foi discutido com um grupo de pessoas, porque pela pressa que foi feito, não foi discutido. E a Fernanda vai lembrar aqui, né, que nós tivemos uma reunião com todos os candidatos a prefeito e vice, e eles tinham compromissos, né? Compromissos da conferência. Em setembro do ano passado. Né? Todos estavam sabendo apresentar as Durante a época de campanha, o que o Conselho fez? Já sabendo da mudança de gestão, porque a gente já sabia naquele momento que o César Souza não seria candidato à reeleição, né? já explicitado por ele, que construímos então, fizemos um evento, não foi um debate, mas um evento, convidamos todas as candidaturas, né? Onde quem compareceu foi o vice-prefeito, o João Batista, né? Ele esteve presente porque no mesmo dia estava acontecendo um debate com o Sintrazem e o Jean então foi no debate do Sintrazem. Né? No nosso documento, então, eram algumas propostas, a gente chamou de Carta de Compromissos em Defesa do SUS de Florianópolis, eram algumas propostas, então, que ele assinava ali, concordando. Se você me permite, eu gostaria de ler 3 dessas propostas, que eu acho que trazem muito do que foi prometido para a eleição e do que está fazendo agora, depois de eleito. Né? A proposta 3 desse documento, a gente tem esse documento lá no Conselho assinado pelo vice-prefeito, a proposta 3 fala aqui: as propostas aprovadas na 9ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2015, irão nortear a elaboração de políticas públicas e os instrumentos de gestão do SUS. Na época, nesse momento, nós entregamos para cada uma das candidaturas uma cópia das propostas. Tá? Em nenhum momento naquelas propostas traz o que está sendo defendido nesse pacote de maldades, muito pelo contrário. Né? Uma das propostas da Conferência Municipal de Saúde é a valorização do servidor, é a aplicação do plano de carreira e salário, é uma melhor estruturação da rede. Né? E a gente vê muito pelo contrário, então vê que não se está seguindo, né, a gente tem as leis orgânicas do SUS, a Constituição Federal e as leis orgânicas trazem, né, regulamentam o controle social e a democracia participativa. Então, dão força para essa entidade, o Conselho Municipal de Saúde. Então, e a conferência, então, enquanto esse espaço de construção da política pública, né, das proposições. A proposta 8 fala realizar reuniões periódicas com o Conselho Municipal de Saúde e conselhos locais de saúde para deliberação sobre a política de saúde no município.
né? Então, como o Marcão põe, o dia que é apresentado o pacote de maldades, sequer o conselho foi convidado para apresentação. Porque a gente sabe que eu convidar para apresentar uma coisa que já está pronta, isso não é democracia participativa, né? Eu só estou mostrando a maldade, o que eu vou fazer. Mas sequer o conselho foi convidado para isso, então nem reconhecido enquanto entidade, né? A proposta 16, daí que fala especificamente sobre os servidores, promover o modelo de gerenciamento de recursos humanos, buscando a saúde integral do trabalhador da Secretaria de Saúde, por meio de ações de promoção, proteção e segurança do trabalho e contribuindo para a implantação do plano de cargos, carreiras e salários. Fortalecer a educação em saúde, considerando a necessidade dos trabalhadores, a manutenção do quadro de servidores e a contratação por meio de serviço público, do concurso público. Então o Conselho já colocava ali, né, para os candidatos, então a necessidade de valorização do servidor, da implantação de fato real do plano de cargos, carreiras e salários, e que a gente vê ao contrário agora. O pacote vem justamente na contramão disso. Na contramão disso tudo. E o desafio, Silvio, foi assim, o que a gente percebeu, além de ter afrontado, como eu te comentei, trazer a sociedade contra o servidor, o que nós vimos nessa sessão da Câmara foi a barbárie. Pois é, eu ia falar justamente isso. Afora a violência jurídica de leis, teve violência na praça também. Sim. Pegou feio o negócio ontem. A Câmara de Vereadores, começa que o presidente da Câmara de Vereadores, o tempo todo foi autoritário, né? Não abriu a possibilidade de diálogo, de participação, não abriu nem para que a gente pudesse ouvir do lado de fora do caminhão o que acontecia lá dentro, já que só cabia 75 pessoas. É uma Câmara de Vereadores que não é preparada para o povo, é a casa do povo que não é preparada para o povo. Porque não tem espaço para o povo, só cabe 75, o resto tem que estar do lado de fora. Mas conseguiram ouvir o áudio da Câmara depois? Parte da sessão. Somente parte. A confusão ela começou a ser gerada porque houve o corte do áudio. O corte do áudio. No corte do áudio, os servidores, então, bateram na porta para que voltasse o áudio. Mas a gente tem, hoje em dia, Silvia, a gente tem uma vantagem, assim, que as pessoas têm celulares e facilmente gravam tudo. Então a gente tem muitos vídeos circulando pelo WhatsApp, a gente consegue ver, né? E consegue ver justamente isso. Então os servidores batendo para pedir para o áudio vir, e daí depois você vê a repressão com spray de pimenta, essas coisas, né? Com balas. A gente tem fotos inúmeras de servidores, de médicos, de enfermeiros, de pessoas que estão no dia a dia se dedicando ao cuidado da população, que não recebem super salários. A gente precisa desmistificar isso, sabe? Desmistificar que na unidade de saúde, na UPA, na escola, não tem ninguém recebendo super salários. Inclusive o prefeito, eu ouvi falar, eu não assisto televisão, mas sou franco, eu ouvi falar que o prefeito mostrou a ficha, o salário do presidente do Sintrazem, como se isso justificasse o massacre do salário de todos os demais. E que absurdo, expondo o servidor como se fosse um super salário. A gente sabe que não é. O próprio prefeito, então, durante esse processo a partir do momento que ele põe, no mesmo dia que ele põe o pacote de maldades na Câmara, protocola para começar o seu processo, ele já põe ali o aumento do salário dos vereadores, então já sai no Diário Oficial. Os vereadores de Florianópolis, então, passam a receber em torno de 15.500, né, R$15.500. Alguns dias depois já saiu o salário do prefeito em torno de R$25 mil e do seu secretariado e da procuradoria, né, todos os salários com aumentos. Então, por aí já cai por terra a questão da crise financeira. Porque se você está de fato com uma crise financeira implantada, você não aumenta o seu próprio salário. É o primeiro a dar o exemplo. É o primeiro a dar o exemplo. Né? E além da questão de cargos comissionados, que ele falou a todo momento da campanha que diminuiria, e a gente vê dia após dia no Diário Oficial, aumentar o número de cargos comissionados. É a conversa de todo prefeito eleito, né? Tira cargos comissionados e põe os seus Outro cargos. debate que tem que ser aberto rapidamente. A Guarda Municipal hoje, ela é truculenta. Ela usa spray de pimenta e arma. Não é a função da Guarda Municipal reprimir trabalhador. E ela está fazendo isso hoje, não é a primeira vez. Né? Ela tem um grupo chamado ROCAM, para imitar a rota, que a gente sabe o que representa, né? Onde as pessoas são truculentas, né? E a gente estava defendendo os direitos deles, porque eles também são servidores públicos do município. Eles também recebem gratificações e que perderam ontem as gratificações. Então, é o próprio explorado assumindo o papel de explorador. Sim. Né? E muito violento. Aí depois veio a polícia e aí foi mais violento. E nós tínhamos ali mulheres grávidas, nós tínhamos crianças, sabe? Ninguém teve o cuidado
sabe, de olhar um servidor. Nós temos, a Fernanda mostrou uma imagem de uma servidora que botou uma cadeira para tentar impedir o caminhar da polícia com a violência que estava, passaram sem olhar, não era uma pessoa que estava pondo em risco a polícia. Não, era uma pessoa que queria o quê? Que não houvesse a violência. E a gente, em nenhum momento, o movimento mostrou-se violento. Quem mostrou violento foi a Câmara de Vereadores em botar um projeto que muda a vida desse servidor e não quer que ele reclame. Né? Ela acha, o prefeito diz que ele não negocia sem a greve. Se tiver greve, ele não negocia. Uai, como é que você vai negociar com uma pessoa que já chega e apresenta um projeto para a sociedade e não discutiu? Ele não discutiu. E a greve faz o quê? Com que ele sente e renegocie. Porque não dá do jeito que está. E o que a gente percebe, isso não é uma coisa de Florianópolis. Isso é um projeto. É um projeto de estado mínimo do nosso país. Não aconteceu só em Florianópolis, não é? Não, isso vem acontecendo. No estado nós já tivemos Joinville, Criciúma. A mesma situação. Situações semelhantes. E daí truculência jurídica e policial. Vem com a questão da destruição da carreira do servidor, a prova com truculência, e óbvio que com o próprio servidor ele vai reagir àquilo isso. E como diz o Marcão, não estava reagindo com violência, nós estávamos lá, as pessoas estavam lá, estavam simplesmente ali protestando. Quais são os instrumentos do servidor de protesto? Né? A greve é um instrumento que o servidor público ele tem, então, legítimo, né, de fazer a greve. E estava ali, a Câmara estava, o espaço ali da frente estava lotado, as galerias estavam lotadas, apesar do pouco espaço, né? Mas estavam todos ali lotados esperando e fazendo a pressão. Então, para cada vereador entender e escutar ali, né, o clamor daqueles servidores, para que não... a gente não está falando de 1, 2 anos. O plano de carreira, apesar dele ter sido implementado há pouco tempo, ele é um histórico de 30 anos de luta dos servidores. De discussão, elaboração, mesas de trabalho. Ele não foi implementado ano passado, porque uma das cláusulas do plano diz que na inviabilidade financeira, naquele ano, o plano não é... Então, um dos argumentos que o Jean diz da questão, que o prefeito diz, né, da inviabilidade financeira, o plano não seria implementado a segunda parcela se não fosse possível. Né? Então a gente tem diversas incoerências e que a gente sabe o que está por trás. Está por trás o fortalecimento dos grandes empresários, de não cobrar a dívida. A gente vê hoje em dia grandes devedores, porque a lista, hoje em dia, graças à transparência, a lista dos grandes devedores ela já está solta e correndo e-mails, WhatsApp, são anistiados. Pessoas ali daquela lista, grandes devedores ali, fazendo uso da mídia, que é uma concessão, né, uma concessão pública, então uma mídia que acaba por só dar um lado da versão. Então a gente vê ali jornalistas que aparecem como devedores e fazendo diariamente o ataque dos servidores, ocupando um espaço público da mídia, né, para atacar servidores e servir ao governo, e que ele mesmo dava impostos ao governo. Então, é esse ataque diário. E como é que isso tudo aparece na mídia, né? A gente está aqui numa conversa diferente, você, telespectador, internauta, pode perceber que a conversa aqui, a abordagem, a visão é diferente da mídia convencional. E como é que a mídia convencional tem mostrado esse processo todo? Não, ela mostra uma visão, a mesma coisa que está acontecendo no projeto nacional do Temer, porque o Jean é a cópia do Temer aqui. É o Temerzinho. Exatamente. Eu acho que até piorado, entendeu? Porque o que nós estamos percebendo, Silvio, é assim, aquele trabalhador que achar que não é com ele o problema, esquece. Nós vamos ter agora a votação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, que é a mesma coisa que o servidor está lutando por plano de cargos e salários, vai acontecer com o trabalhador da iniciativa privada. Que é o quê? É o estado mínimo, é a desvalorização do trabalho. É que o trabalhador fique numa situação que ele não tenha como negociar. Que ele fique numa situação de flagelo, entendeu? Porque nós passamos uma época do Brasil que o trabalhador começou a melhorar um pouquinho a sua renda. É só acompanhar o que era o salário mínimo e o salário mínimo hoje. E aí o que acontece? Não é só o trabalhador público, é o trabalhador público, é o trabalhador privado, é a PEC que foi aprovada que congela 20 anos do serviço público. O Jean diz que não tem dinheiro, mas o partido dele votou a favor da PEC para congelar 20 anos do serviço público, para não receber mais recursos. Né? Então cadê a coerência? Se ele, ali em dezembro eles tinham dinheiro então, porque ele não queria mais dinheiro, ele disse que não havia necessidade do recurso público, né, que eles conseguiriam viver com esse recurso desse valor que está. Então a gente está vivendo uma época no Brasil onde o que é público está sendo destruído. E cabe a nós, da população, se indignar com isso. Cabe a nós lutarmos, porque amanhã vai ter um sistema de saúde privado, porque nenhum servidor
vai ficar contente com esse pacote. E se continuar do jeito que está, vai haver uma debandada. E a debandada é o quê? É diminuir o número de servidores. Diminuindo o número de servidores, vamos fazer um plano de saúde privado, que é a proposta do ministro da Saúde. Né? Um plano popular. Um plano popular. Assim, ó, o que o Marcon traz assim, da questão da saída dos servidores, pra que é uma provável coisa que pode acontecer agora, uma vez o plano. Florianópolis é referência, até então, é referência de atenção primária. Ganhou diversos prêmios. Diversos. É uma capital reconhecida. Reconhecida por quê? Por conta dos seus servidores. Um grupo qualificado de servidores, né? Que estão aqui, que se dedicam. Agora, qual o incentivo que esse servidor vai ter para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, sendo que ele sequer vai ter alguma reversão financeira para isso? Nada, né? Então, acho que é importante a gente... Acho que para finalizar, assim, o tom é, um governo, ele está mostrando que a sua forma de governar vai ser antidemocrática e autoritária. Né? Em 25 dias de governo, nós já temos isso. Greve, repressão aos servidores, nós já temos desrespeito às estruturas democráticas, né, aos espaços, às estruturas como o Conselho Municipal de Saúde, a não conversa. Hoje em dia, a Secretaria de Saúde está sem coordenadores, não tem nenhum coordenador nomeado, então se você vai no centro de saúde, não se sabe quem é o coordenador, não sabe o que vai acontecer, há boatos de fechamento de UPA, de falta de medicamentos e material. Não, e boatos assim, de fechar estruturas mesmo, que vai fechar a unidade de saúde, que vai fechar UPA, e não se tem comunicação. Tá? Então está muito difícil, tudo estava esperando aprovar, né, esses pacotes, agora dia a dia a gente vê essa forma de governar, então já mostrou o que veio e como vai ser. E nós, enquanto conselhos, vamos resistir sim, já mostramos que podemos convocar reuniões, que podemos tirar resoluções e o conselho pode sim se organizar mesmo sem o gestor e é o que vamos fazer. A palavra agora já está mais do que nunca mostrada, é luta e resistência. Nós tivemos na nossa plenária a presença do presidente do Conselho Nacional de Saúde. Né? E foi interessante porque o Ronald trouxe para nós naquela reunião que os movimentos, os conselhos já estão começando a se organizar, a bancada que a gente chama dos usuários, da sociedade, para resistir. Né? E precisamos ter uma resistência. Independente do que aconteceu com o pacote, já não acabou a nossa luta. A nossa luta vai continuar para garantir o quê? A volta de novo ao direito do servidor, que não se reduza mais os direitos dos trabalhadores e os direitos previdenciários. Então agora é uma hora do movimento social se organizar, manter em luta e não deixar as coisas cair e dialogar com a sociedade. E aí a gente agradece a TV Floripa, Silvia, porque é o espaço que a gente tem. Porque a RBS não abre um espaço desse para a gente conversar, a Record não abre. E a TV Floripa aqui tem essa visão social, visão comunitária, nos abre e nos dá a oportunidade de mais uma vez vir aqui e conversar com a população sobre as coisas que estão acontecendo contra o trabalhador. Vamos agradecer a audiência do telespectador internauta, né, que é o maior interessado e para quem a gente dirige essas informações todas. E parabéns a vocês também, né, pela disposição de luta. Obrigada. Ficar ali na linha de frente, levando gás lacrimogêneo. Não dá para resistir. Nesses momentos não dá para resistir. A gente não vai retroceder, não vai ser fácil. Mas a gente não pode retroceder. E que todo mundo que está assistindo venha junto, né? Juntos somos imbatíveis, né? Não é assim? Isso aí. Não é assim? Bom, o tempo voa, queridos. Conversamos com o Marcos Pinar, que é presidente da UFECO, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, e representa a UFECO no Conselho Municipal de Saúde. É o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Florianópolis, né, Marcos? E a Fernanda Manzini, farmacêutica do Sindicato dos Farmacêuticos, o Sindifar, e também representante do Sindifar no Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis. Espaço aberto, né, para trazer mais informações, uma nova leitura aí do que está sendo jogado na mídia. Muito obrigada. Valeu, obrigado, senhor. E mais uma vez agradecer ao telespectador e internauta que pode rever esse bate-papo a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.